Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados, mais uma vez. Cumprimento a doutora Sandra Cardoso, que é médica veterinária e presidente da direção da Associação SOS Animal. Está connosco e as boas-vindas, agora que retomamos a possibilidade de ter a participação das entidades de forma presencial, naturalmente é um gosto e um orgulho. Aqui uma questão procedimental. A sua intervenção inicial tem cerca de 10 minutos para apresentar os fundamentos e as razões desta audição. Entretanto, dou a palavra aos diversos grupos parlamentares, que podem colocar sugestões e comentários sobre a sua apreciação, e depois têm novamente um direito de responder às questões formuladas por os diversos grupos parlamentares. Por isso, sem mais demoras, vou dar a palavra, peço a atenção dos senhores deputados, dando nota que a senhora doutora pediu autorização para passar um vídeo que faz parte da sua intervenção inicial. Peço então silêncio aos senhores deputados, estamos em condições de iniciar. Senhora doutora, tem a palavra. Muito boa tarde. Eu vou pedir autorização para tirar a máscara, se não se importa. O que me traz hoje aqui é a nossa iniciativa legislativa para proibir as corridas de cães. Está mais do que provado que em Portugal é uma prática com consequências graves para os animais. Neste caso, a raça mais utilizada são os galgos, mas é transversal, infelizmente, a todos os cães que os galgueiros achem por bem que tenham as condições necessárias para correr. A nossa necessidade de pedir para os senhores deputados que vejam estas imagens advém do facto de, há 2 anos atrás, quando uma iniciativa semelhante foi colocada à votação, ouvimos várias vezes diversos deputados argumentando que isto não era uma realidade portuguesa, que não existia no nosso território maus tratos a galgos, que não era uma atividade com significância, e a verdade é que o é. Muito recentemente tivemos nas nossas televisões as imagens de um dos galgueiros mais proeminentes da praça, o João Moura, mas é apenas e só uma gota do oceano. Existem diversas queixas feitas por diversas associações e ONGs neste sentido, e infelizmente é uma realidade os maus tratos, os abusos e também o problema grave para a saúde pública que estes animais comportam. Assim, em meu nome, em nome dos mais de 20 mil subscritores e também em nome da SOS Animal, peço-vos que não continuem a disseminar informações erradas à sociedade, dizendo que isto não existe, que estamos a inventar, que os animais são bem tratados e que as corridas de cães, na realidade, são uma brincadeira de amigos. Não são, há provas. E temos agora a oportunidade para acabar com esta prática bárbara e que de nada traz de nobre ou de positivo ao nosso país. Estou disponível para qualquer questão técnica, se assim o entenderem. A minha formação é medicina veterinária, sou investigadora do ICBAS na área do bem-estar animal também. Estou a desenvolver a minha tese de doutoramento nessa área. Portanto, não estou a falar só pelo coração, embora me seja uma causa querida, obviamente, mas também com conhecimentos técnicos. Estou a vosso dispor. Muito obrigado, Sra. Doutora. Está assim feita a audição, a apresentação por parte da doutora Sandra, e dou a palavra aos diversos grupos parlamentares, começando naturalmente pelo grupo parlamentar do PSD, o Sr. deputado Paulo Leitão, que tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi só que me confirmasse que são 5 minutos. São 7 minutos. 7 minutos, então não irei utilizar tanto. Cumprimentar a doutora Sandra Cardoso, SOS Animal, e de-lhes colocar agradecer a breve exposição e as imagens que nos trouxe, e a dizer que se é a realidade portuguesa, envergonha-nos de deixar este testemunho, mas de deixar aqui também algumas questões. O que está aqui proposto, em termos de projeto de lei, é a proibição pura e dura. Atualmente, como vem descrito no enquadramento do projeto de lei, a lei já pune quer os maus tratos, quer os abandonos. Já não chama de fundo aqui à Assembleia? Não.
Continuando, a lei já pune os maus tratos a animais, quer os maus tratos, quer o abandono. E são descritas um conjunto de práticas que são ali exemplificadas, de maus tratos, de práticas médicas que não são as mais adequadas, no treino intensivo, de doping animal. E a questão que eu coloco era se não há caminho a fazer, se não devemos percorrer caminho naquilo que é utilizar as ferramentas legais que cá temos e dotar de fiscalização correta para que se estes exemplos, confirmando estes exemplos, que haja a devida punição de quem pratica estes atos e não ir para uma proibição que pode proibir as boas e as más práticas. Isto era a primeira questão, se não fazia sentido explorar todos estes mecanismos legais para que o que já é punido pela lei seja efetivamente fiscalizado e punido. Até porque também questiono um conjunto de práticas à medida que as vamos proibindo, depois também temos o abandono dos animais, o que é que há de fazer estes animais, era a segunda questão que deixaria, porque muitas vezes quando há atividades, e aqui não vamos classificar como uma atividade económica essencial do homem, que não é, mas houve outro conjunto de atividades económicas que a humanidade tinha com os animais, que à medida que foram acabando, começámos a ter cada vez menos animais dessas espécies. Muitas vezes esta interação homem-animal deve ser estimulada e deve ser saudável, não é, nestes exemplos, refiro que não é, nestes exemplos, é nos exemplos em que há uma simbiose de ambas as espécies e de bem para cada uma das duas. Portanto, repito, se não entende que haja muito caminho a fazer noutros passos a dar, noutra vertente, para evitar exatamente o que expôs ali, sem proibir a corrida de animais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Sr. Deputado João Castro. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a Sra. Presidente da Associação SOS, Dra. Sandra Cardoso, agradecer a apresentação que aqui nos fez. E parece-nos que as variáveis em presença são claras, portanto, decorre desta iniciativa de cidadãos no sentido de proibição das corridas de cães em Portugal. Julgo que a iniciativa tem um bom enquadramento, portanto, julgo que esta questão aqui levantada pelo Partido Social Democrata faz algum sentido, ou seja, há um conjunto de pressupostos que a própria iniciativa elenca que já tem um quadro legal que as enquadra e que poderá ou não ser melhorado e poderá ser observado, que, no fundo, que são atribuídos como consequência da realização deste tipo de atividade, mas que poderão ocorrer, na sua grande maioria, quer esta atividade se realize, quer esta atividade não se realize. E, portanto, julgo que a apresentação que aqui fez foi explícita, no sentido de tentar, no sentido da associação, ou seja, se houver uma relação direta entre esta atividade e essas circunstâncias que já são, de alguma forma, que já têm de alguma forma enquadramento legal, importa-nos ir talvez um pouco mais fundo e perceber porque é que esse enquadramento legal, onde é que esse enquadramento legal está a ter dificuldade para ser devidamente aplicado e devidamente concretizado. Aquilo que pretendo dizer é, usando uma analogia muito simplista, não é o facto de uma torneira estar pintada de azul que sai água fria, não é? E, portanto, importa perceber todo o processo que leva a este tipo de situação, todo o processo que conduz a algumas dessas irregularidades, até para se percebermos se no edifício legislativo existirão lacunas ou existirão aspectos que possam, de alguma forma, ser alvo de melhoria por parte da Assembleia da República. Eu penso que percebemos o que motiva esta apresentação, percebemos a gravidade de algumas das questões levantadas. Também achamos que o processo legislativo não deve desenvolver-se
por causa de uma fotografia ou por causa de um vídeo ou de um caso muito particular. Não é o processo legislativo, quando se desenvolve-se para todos, sendo aplicado por todos, a todo o território. Portanto, tem que haver algum cuidado no sentido que o processo, no sentido da eficácia do processo legislativo, no sentido de que ele possa ser dirigido, controlável e observado quando do seu incumprimento. E, portanto, volto a repetir, parece-nos que está claro a apresentação que fez. Agradecemos a sua presença e a sua apresentação. E, obviamente, o Partido Socialista irá debruçar-se com muita atenção sobre este tema. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Obrigada, Sr. Presidente. Quero também agradecer a Sandra Duarte Cardoso a exposição que aqui traz e o esforço relativamente à iniciativa legislativa de cidadãos. Não são muitas que chegam a esta Assembleia da República e é preciso perceber que, de facto, é algo que movimenta muita gente para que consiga aqui chegar. E eu não posso deixar de concordar com as duas intervenções anteriores numa coisa: as corridas de cães em si contrariam a legislação atual, quer porque forçam comportamentos através de estímulos violentos, quer porque criam animais de forma artificial, digamos assim, e depois temos vários problemas relativamente ao abandono dos animais, que temos vindo também a tratar nesta Assembleia da República. E eu acho que está no momento de começarmos a pensar nisto e é muito importante o contributo que aqui trazem esta tarde, não só a nível do vídeo, mas também da exposição de motivos e da informação que tem sobre a criação dos galgos e a utilização dos galgos e outros animais para corridas. E eu gostava que falassem um pouco mais disso, não é? Como é que se distingue, digamos assim, a ideia de comportamento natural e de comportamento infligido e o que é que ocorre na criação destes animais. Também esta situação de o que é que acontece aos animais que estão inaptos para corridas, de que forma é que são tratados, porque parece-me que isto demonstra também bastante bem o problema que depois toda a sociedade acaba por ter em mãos quando estamos a permitir algo que até nem é, como já tem vindo a ser falado, uma atividade com tração, digamos assim, em Portugal e que não nos traz, de facto, enquanto comunidade, enquanto coletivo, grande vantagem. Deixava isto, mais uma vez agradecendo e dando conta que o Bloco de Esquerda tem também a iniciativa no sentido de acompanhar esta iniciativa legislativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a doutora Sandra Duarte Cardoso. De facto, a iniciativa que aqui nos apresentam, ela é bastante clara, é perfeitamente perceptível pela exposição de motivos que nos trazem e também pelo próprio articulado, a intenção que está por trás desta iniciativa. No entender do PCP, parece-nos que nós devemos também ter em consideração aquela que é a realidade do nosso país e relativamente aos maus tratos animais nós devemos tudo fazer para combatê-los, para eliminá-los e julgo que temos que fazer uma apreciação que nos últimos anos tem seguido um caminho de combate aos maus tratos animais, no qual o PCP teve uma intervenção decisiva, quer naquilo que teve a ver com o fim do abate dos animais errantes, com a criação até essa resposta dessa medida que é a criação dos centros de recolha. Contudo, medidas que podem ser positivas, se não forem dotadas de meios e recursos, naturalmente que depois não têm os efeitos que se pretendem e não têm os resultados que estão por trás dessas iniciativas. Relativamente a esta questão dos galgos, nós temos que ter algum cuidado com as generalizações. Evidentemente que a apreciação que fazemos relativamente até a uma situação ou outra que aqui anunciou de maus tratos e que até teve grande expressão na comunicação social, essas situações revelam que a lei
até consegue ter efeitos e identificar, e esperemos nós que seja feito o julgamento dessas situações com base naquilo que a lei já prevê, e nesse sentido entendemos que a lei já dá resposta em termos daquilo que é procurado no combate aos maus-tratos. No entanto, naturalmente não dispensando de que possam ser feitas melhorias a nível do processo do ordenamento jurídico que nós temos, a nós parece-nos que as práticas que aqui esta iniciativa se refere não nos deixa aqui preocupações, ou seja, daquilo que eu conheço desta realidade, desta prática desportiva, a exigência em termos de fiscalização, em termos de cumprimento de regulamentos exigentes, é algo que os próprios praticantes e de quem observa a modalidade quer e de facto, cada vez mais deve ser até aprofundada esta fiscalização, até aprofundada estas regras e esta regulação, seja também necessário atribuir condições para que, por exemplo, o CEPNA ou outras entidades envolvidas no bem-estar animal e na observância da lei possam ter condições para o fazer. E aquilo que nos apraz questionar tem a ver com isto, tendo em consideração que aqui praticamente nos trouxe a ideia de que existe uma prática massificada de maus-tratos a animais, que nos dê também aqui alguns dados, mais do que estas imagens, que nos diga dados nomeadamente relativamente a queixas, quantas queixas estão e em concreto, denúncias, também que julgamentos já tenham sido produzidos efeitos. Também gostaríamos de saber que há uma preocupação que aqui fica subjacente, que tem a ver com o abandono do animal, nomeadamente no caso dos cães galgos, que há uma prática de abandono. Também gostaríamos de ter dados relativamente a essa realidade, se de facto é praticado esse abandono e em que condições, e o que é que tem sido feito por parte das associações que têm esta preocupação relativamente a estas situações, se há denúncias e por aí fora. E relativamente às questões do maus-tratos, neste caso do bem-estar animal, nestas fiscalizações, que conhecimento é que têm de maus-tratos, nomeadamente o que tem a ver com o transporte, nomeadamente o que tem a ver com a vacinação, com toda a acomodação e o conforto que deve ser garantido a estes animais, se de facto esta é a realidade que nós temos. Porque parece-nos perigoso querer proibir apenas porque não se gosta, não deverá ser esse o critério. O que nós de todo queremos proibir, e nós aí somos implacáveis, tem a ver com as questões dos maus-tratos. Nós não admitimos nem aceitamos que sejam produzidos maus-tratos aos animais. E para isso, nem sequer precisamos de nos justificar mais com aquilo que tem sido a intervenção, mas sempre em defesa do bem-estar animal, quer seja de animais de companhia, quer seja também de outros animais para outros fins e outras funcionalidades. E nesse sentido deixamos aqui esta preocupação do PCP relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PAN, Sr. Deputado Inês Sousa Leal. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por cumprimentar a doutora Sandra Duarte Cardoso e, na sua pessoa, saudar todos os peticionários que aqui nos trouxeram esta iniciativa legislativa de cidadãos, que não só mobilizou de uma forma muito expressiva aquela que é uma preocupação com o bem-estar animal, mas em particular com a realidade das corridas de cães, nomeadamente em particular das corridas de galgos. E penso, embora aquilo que já aqui foi referido, de existir algum enquadramento jurídico, o PAN acompanha que há de facto aqui uma lacuna clara na legislação, porque apesar de termos uma lei de proteção dos animais que proíbe o sofrimento injustificado de animais, que proíbe também treinos ou esforços que manifestamente não sejam capazes de realizar, e termos até um Código Penal que pune os maus-tratos e o abandono de animais de companhia, há aqui uma clara lacuna naquilo que se respeita a todo o contexto em que existe depois não só estes treinos, como também aquilo que possa ser depois as apostas ilegais que possam existir em torno desta atividade, e nesse sentido gostaríamos de perguntar à doutora Sandra se também, enquanto associação, tem conhecimento da existência de apostas ilegais em torno da atividade, ou até mesmo, eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas é que se a Sra. Deputada continuar a falar ao mesmo tempo que todos nós, eu não me consigo sequer fazer ouvir.
funcionários da sessão anterior. Portanto, eu leio que as vossas... Irei continuar então. Se existe de facto a percepção ou denúncias que possam ter chegado ao vosso conhecimento no sentido de existir em torno desta atividade um negócio relacionado com apostas ilegais, por um lado. Por outro lado também, se têm conhecimento de pistas ou do número de pistas e de noras que existam no país. Por outro lado, se também existe algum conhecimento quanto ao destino destes animais quando já não servem para a prática da corrida de cães. E enquanto médica veterinária também, uma vez que tem essa dupla qualidade e aproveitando que aqui está também alguém com conhecimentos específicos nesta matéria, ouvimos há pouco falar que havia que destrinçar aqui entre aquilo que são maus tratos e não generalizar a questão. No entender do PAN, há que de facto atender àquilo que é o fundo desta questão, que toda e qualquer corrida de cães com este contexto constitui uma forma de maltrato. Não estamos aqui a confundir com corridas solidárias, em que há uma componente ou um binómio humano ou até caminhadas, portanto não é disso que estamos a falar, mas quer estes treinos nas noras, quer a corrida de cães em si, nomeadamente a de galgos, se de facto no entender dos peticionários, dos cidadãos que submetem aqui esta iniciativa e também na sua qualidade médica veterinária, se entende que há aqui um claro maltrato, sendo que da parte do PAN temos uma iniciativa legislativa que irá acompanhar esta iniciativa legislativa de cidadãos, que visa precisamente não só o fim, como também das corridas de cães, como também colmatar a lacuna que entendemos que existe, que é existir um regime sancionatório para quem possa promover ou de alguma forma estar envolvido nestas corridas. E mais uma vez agradecer a mobilização cidadã, porque de facto é de extrema relevância que os cidadãos venham até à Assembleia da República trazer as suas preocupações, inclusive em relação ao bem-estar animal, que deve ser tratada com toda a dignidade dentro desta Assembleia. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem então ainda a palavra a Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues, que se junta a nós por videoconferência e que eu aproveito para cumprimentar. Tem a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados presentes. Também agradeço e cumprimento a Sra. Presidente da SOS Animal, doutora Sandra Duarte Cardoso, por estar aqui hoje e representar todos quantos assinaram esta ILC. Obviamente também agradeço pela elaboração da iniciativa e a mobilização para recolher assinaturas e sabemos que não é um processo fácil. Estas iniciativas, de facto, são fundamentais para o melhor funcionamento das instituições democráticas e para que se consigam, finalmente, fazer alterações na nossa legislação, em especial no que diz respeito a alguns temas e, em especial, relativamente aos animais. Em 2019 já houve debate sobre este tema, as iniciativas foram rejeitadas, tiveram os votos contra do PSD, do PS, do CDS e do PCP. Esperemos que desta vez, eventualmente, possa haver alguma alteração de posicionamentos, embora, tendo em conta aquilo que foi já dito nesta audiência, não sei se isso acontecerá. Obviamente que acompanho as vossas pretensões, inclusivamente apresentei uma iniciativa cujo articulado é inspirado na proposta que fizeram chegar à Assembleia da República. A importância desta vossa iniciativa, desde logo, porque dá destaque aos impactos que esta atividade tem sobre os animais, deixa evidente a falta de fiscalização, o negócio que isto representa e para quem. E, portanto, é importante que se perceba que isto não é um problema de uma pessoa em particular, como foi mencionado, que se estava a fazer referências a alguns exemplos, eram isso mesmo, exemplos, é um problema da atividade em si, em Portugal e no resto do mundo. Depois, julgo que existe uma ideia generalizada, que também decorre aqui de algumas das intervenções que foram feitas, que quando se ouve falar em corridas de cães, achamos que é uma coisa muito divertida e que, porque o nosso cão que está em casa até gosta de correr, portanto vão para lá e é um momento de diversão para eles. Não é. Ignoram completamente as práticas que estão associadas a esta atividade, desde os treinos severos à administração de certas substâncias e que a doutora Sandra saberá explicar melhor que eu, e que em nada se coadunam com o bem-estar animal, o que desde logo se comprova também pela redução do tempo de vida que os cães que participam nesta atividade têm. Para além disso, e não que isto fosse um argumento particularmente relevante para mim, ainda assim importa referir que esta não é uma atividade que tenha sequer qualquer tipo de tradição em Portugal, simplesmente foi portanto é uma atividade que é importada e que é mais uma forma de se fazer dinheiro à custa dos animais e, portanto, tal como tem acontecido noutros países, devemos seguir no caminho de abandonar este tipo de atividades e não de as promover e, no nosso caso, mesmo de permitir no nosso país que elas continuem a existir. E é tudo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então assim concluída as diversas intervenções dos grupos parlamentares e dou de novo a palavra à doutora Sandra Cardoso para tecer comentários e responder às questões formuladas pelos seus deputados. Tem a palavra. Muito obrigada. Como
começando então por Sr. Deputado, efetivamente existe alguma legislação para proteger animais domésticos. A verdade é que estes animais, quando são colocados em gavetas de trabalho ou de outras atividades, ficam mais desprotegidos desta mesma legislação que o Sr. Deputado diz que existe, e bem, que ainda é insuficiente e que a fiscalização é muitas vezes ausente para todos os outros tipos de abandono e de maus tratos e não toca nas corridas de cães. Portanto, a legislação pode ser melhorada, sim, para bem de todos os animais. No que toca aos galgos, é mesmo necessário banir estas corridas, porque estas corridas o que fazem é instigar, não um caso, não dois, mas vários. Existem diversas queixas do Ministério Público ao longo dos anos e existem diversas associações que têm em sua prova, como nós temos, imagens dos maus tratos, como estes animais são mantidos. Existiu um programa de televisão que toda a gente teve acesso, onde os próprios galgueiros assumiam que os seus animais, quando já não davam para serem usados nas corridas de cães, eram dadores de sangue. Mas eram dadores de sangue em que condições? Quantas vezes ao ano? Quem é que fiscaliza estes canis que muitas vezes não estão legalizados, nem ninguém sabe onde é que eles estão? Respondendo ao Sr. Deputado, os cães e a etologia que os estuda, os comportamentalistas e bem-estaristas explicam, não são atletas, não servem para correr. Os cães são domesticados há mais de 10 milhões de anos, 10 mil anos, para estarem efetivamente com link com o ser humano, mas não para serem animais de trabalho ou atletas. Não têm musculatura nem têm físico para isso. Isso é uma concepção muito humana e errada. E, ao estarmos a promover este tipo de corridas, que acontecem em muitos sítios no nosso país, existem 23 associações e federações que promovem este tipo de atividade. É uma atividade que nós, infelizmente, para termos consciência e termos conhecimento delas, nos infiltramos e observamos, sim, as corridas de cães, sim, as apostas de cães, sim, a ausência de qualquer médico veterinário que lá esteja, e quando está, qual é a competência técnica deste médico veterinário, faz clínica, sabe avaliar um animal, sabe perceber se aquele animal está a ser colocado a bem da força, com reforço negativo, porque todos estes treinos são feitos com reforço negativo. Ou seja, reforço à dor, reforço a não poderem comer, só comerem quando fazem o que os seus treinadores mandam, a uma força bruta de corrida, amarrados a carros para correrem melhor, amarrados a noras. Isto não é 1, 2, isto é normal. E era tão normal que estava em todos os YouTubes desta vida. Só quando aconteceu o escândalo anterior da reportagem que trouxe a público esta questão, é que começaram a sair estes vídeos do YouTube. Mas nós temos horas, se quiser, de denúncias de diversas corridas de cães, onde se vê nitidamente que não existe uma avaliação médico-veterinária. Podíamos falar aqui de transportes, podíamos falar aqui de doenças que são zoonóticas, que podem ser passíveis de ser transmissíveis ao homem. Também disse que a vacinação é obrigatória. Sabe qual é a única vacina que é obrigatória em Portugal para canídeos? Sabe? Pronto. É uma zoonose que já não existe desde 1980. As leptospiras é uma das doenças que mais mata e isso continua a não ser obrigatório a vacinação. Portanto, o caminho a fazer neste âmbito é gigante, mas permitir que um grupo de pessoas explore animais para fazerem corridas, terem lucro com isto, e depois esses animais, na sua grande maioria, chegam aos 2 anos de idade e já não continuam a servir, mesmo com anti-inflamatórios e com outro tipo de dopings, esses animais são descartados. E respondendo à sua questão, sim, as associações é que os recebem, não é o Estado, porque o Estado está incapaz de receber os animais e diz sempre cheio. São as associações, são os particulares, são as pessoas que com muito custo recebem esses animais. Não é só o caso do João Moura, como tem sido nos últimos 17 anos que eu estou envolvida na causa animal, e que estes animais são resgatados por particulares e associações. É aí que as associações entram. E também é aí que as associações entram a dizer que a sociedade não quer que se continue a tirar dinheiro até do erário público, porque há muitas câmaras que financiam este tipo de associações com pistas, com espaços, com dinheiro,
para que este tipo de atividade prevaleça. É uma atividade impensável, nenhum comportamentalista ou bem-estarista ou médico veterinário com formação nesta área vem dizer que o comportamento natural de um cão é correr atrás de uma lebre ensaimado e instigado negativamente por um ser humano. Nós temos em Portugal o presidente do Colégio Europeu de Bem-Estar é português. Chamem-no, ouçam-no. Percebam que estas coisas que se diz de boca não pode prevalecer, é a ignorância que estamos a continuar a passar à sociedade portuguesa. Embora a grande franja não aceite e vê isto como uma mentira ou uma forma de iludir as pessoas que estão um problema mínimo, que não é, o que nós estamos a fazer é prevalecer na ignorância e não ir à ciência. E nós temos bons cientistas nesta matéria cá, é chamá-los e ouvi-los. Senão não basta me chamar a mim, eu tenho que ser validada pelos meus pares científicos. Façam-no. Agora, não continuem a dizer essas coisas que é preciso correr em pistas para os animais se sentirem felizes, porque eu não conheci em 17 anos um galgo que tenha resgatado que seja feliz a correr. Todos eles são felizes, é ser estimados, é serem tratados, é serem vigiados medicamente e a terem uma família. Respondi a todas as questões ou deixei alguma em aberto? Penso que respondeu a todas as questões e fica assim então concluída esta audição. Agradeço a presença da Sra. Doutora, muito obrigado por a sua presença desta iniciativa e obrigado a todos os senhores deputados. Muito obrigado.